das pessoas que estavam ali por um único motivo. Elas queriam ver o Steve Jobs. Quem é você? Qual que é a sua jornada? Quais são os seus superpoderes, seus supertalentos? Como é que você chegou até aqui? Porque é a partir do momento que o post é publicado é que começa a brincadeira. Como é que está o seu LinkedIn? Como é que é a sua estratégia de comunicação por lá? Como é que está a sua persona? Vai dizer que não sabe o que é isso. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a construção de uma marca ou de uma reputação digital na rede social. O jornalista Luiz Cláudio vai nos dar uma aula aqui sobre gestão de marca nas redes sociais. Aquilo que você posta, aquilo que você curte, aquilo que você compartilha. Já vai se inscrevendo aqui, para não perder nada. O vídeo de hoje está incrível e esse canal é sobre isso. Pessoas que ajudam outras pessoas a terem sucesso através das suas experiências, através das suas histórias. E a história de hoje começa em Nova York. Eu conto muito um episódio que eu tive quando eu trabalhei com a Apple. Eu tive a sorte, a alegria de ir para Cupertino numa Macworld, que acontece todo início de ano, que é quando a Apple lança suas novas linhas de produto. E é a única ocasião em que o Steve Jobs aparecia para os seus fãs, né? Eles não são clientes, são fãs, né? Para apresentar os novos produtos da marca, né? O Steve Jobs era um cara muito fechado, ele tinha pouco relacionamento com a imprensa, ele basicamente não dava entrevistas. A regra na Apple, quando eu comecei a trabalhar na Apple, é it's all about product, ou seja, tudo aqui a gente só fala sobre produto, a gente não fala sobre o negócio, a gente não fala sobre a instituição Apple, a gente só fala sobre os nossos produtos. Então o Steve Jobs raramente aparecia, mas todo ano ele dava seu show na Macworld. E aí eu levei um grupo de jornalistas aqui do Brasil para ver os lançamentos daquele ano, e foi o ano que ele lançou o MacBook Air, que tem uma cena clássica, que é ele abrindo aquele envelope de tráfego, se você procurar aí no Google você vai achar, e tirando o MacBook Air, abrindo o envelope de tráfego, para mostrar como ele era fininho. Mas o interessante é que quando a gente chegou, se aproximou lá do centro de convenções, as filas davam voltas como se fosse um show de rock. A gente, evidentemente, era imprensa, ficamos numa área reservada para a imprensa, furamos a fila, entramos pela área de imprensa, mas uma loucura. E aí você via uma verdadeira legião de fãs, de adoradores daquela marca, das pessoas que estavam ali por um único motivo. Elas queriam ver o Steve Jobs. Prazer é meu, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Mas costumo dizer que eu sou um jornalista com alma de RP. Eu, desde o início da minha carreira, basicamente trabalhei com comunicação corporativa, mais especificamente com assessoria de imprensa. Comecei trabalhando ali nos anos 90, numa época que não existia internet, não existia, numa época em que o impresso tinha total relevância e força. Para você poder comprar a Folha de São Paulo ou o Estadão no domingo, você precisava quase que levar um carrinho de mão na banca de jornal para carregar o jornal. E isso tudo se transformou muito e eu acompanhei de perto todas essas transformações da mídia, tendo tido a oportunidade de começar a trabalhar com empresas de internet, dentro de uma empresa de internet, num momento em que houve a grande explosão, vamos dizer, da indústria da internet no Brasil, com os provedores de acesso de escada, da internet de escada, que foi o começo da internet, e os provedores de conteúdo. Esse canal fala sobre autodesenvolvimento e sobre carreira. Você Perfeito. comentou aí do colocar o boom da internet ali dos .coms, né, aconteceu há 20 anos. E foi há 20 anos que se inaugurou aí uma revista chamada Você S.A., que Sim. coloca o profissional não como um produto, mas como uma marca. A marca pessoal, ela sempre foi, o marketing pessoal sempre foi extremamente importante no processo de construção de carreira, mas hoje, com justamente o nascimento das redes sociais, a evolução da mídia digital, as marcas pessoais ganharam muito maior força, porque elas passaram a ter a possibilidade de transmitir seu conhecimento, transmitir sua voz, construir relacionamento. Tanto que o LinkedIn nasceu como uma rede social que não era uma rede social, né? Era como se fosse uma carta online, era um banco de currículo, né? E ali, no momento de você se apresentar num currículo, você fala dos seus superpoderes, dos seus supertalentos, da tua trajetória, das tuas realizações, mas de uma forma muito pontual e muito pouco humanizada, vamos dizer. O que a gente faz na People2Biz parte de um diagnóstico de persona, né? Então a gente faz uma verdadeira dissecação, vamos dizer assim, da persona, né? Eu converso com o Fabrício por 2 horas. A gente tem uma metodologia que a gente aplica, um questionário que a gente aplica para poder conhecer exatamente da forma como você começou essa entrevista, né? Quem é você, qual que é a tua jornada, quais são os seus superpoderes, seus supertalentos, como é que você chegou até aqui. E a partir desse diagnóstico de persona, a gente faz um arquétipo de personalidade, a gente faz um estudo de tom de voz, né? Não sei se é uma pessoa mais formal, mais informal, ela usa gíria, não usa gíria, como é que ela se posiciona, para que a gente possa, então, construir essa persona dessa persona digital, né? Dentro
dentro das redes sociais. Quando você consegue transmitir para a tua audiência quem é você, com uma narrativa mais humanizada, com uma comunicação mais humanizada, aí você consegue, de fato, construir uma marca pessoal que cria uma proximidade, uma identidade, uma empatia com a sua audiência, né? Deixa eu ver se eu consegui entender, assim. Você está dizendo que a gente precisa criar uma persona e essa persona é pública, né? E nesse momento de internet a gente acaba tendo um pouco mais de projeção, porque aquilo que você coloca na rede pode ter uma visibilidade muito grande, ou pode ter uma visibilidade muito grande. Só que essa persona, ela tem que ser relevante para que ela chame atenção, mas no final do dia você comentou que ela tem que ser coerente, né? Quer dizer, essa imagem ela tem que estar coerente com a mensagem que você tem que passar. Porque se em algum momento se percebe que você não está sendo ali honesto no sentido de se apresentar de fato como você é, quem você é, isso em algum momento vai ser percebido pela tua audiência, né? E isso acaba comprometendo a tua empatia com a tua audiência e, portanto, o teu engajamento e o fortalecimento da tua rede, né? Então, quando a gente pensa em conteúdo para os nossos clientes, a gente define quais são as hashtags dele, né? Quais são as hashtags Ah, dessa persona? Quais são as áreas de conhecimento? E ele quer construir uma reputação e uma autoridade em que área, né? Então, uhum. olha, eu quero falar sobre assuntos relacionados ao meu universo de negócios, né? Então, eu quero falar sobre 5G, eu quero falar sobre internet das coisas, eu quero falar sobre mobile commerce, eu quero falar sobre metaverso, né? Sobre que assuntos eu quero falar que no final do dia vão ajudar a vender o meu negócio. Então, eu no LinkedIn falo muito sobre marca pessoal, falo muito sobre comunicação corporativa, né? Falo sobre branding, falo sobre redes sociais, falo sobre influencers, né? Porque é essa narrativa que eu preciso construir em torno da minha marca pessoal, porque no final do dia eu vendo uma solução para as pessoas que é justamente como que elas constroem, cuidam e aí cultivam a tua marca pessoal para gerar relacionamento e negócio. A gente tem um agora que está passando por uma crise de marca pessoal chamado Elon Musk. Ele cancelou a conta de vários jornalistas de vários veículos importantes que escreviam sobre ele. Então, há uma preocupação de um final do dia, de um domínio, né, de um poder muito grande dado a uma única pessoa do mundo que pode basicamente começar a desligar as pessoas, a voz das pessoas, na medida que elas não o agradem, né? Na medida que sejam pessoas que não estejam seguindo muito a cartilha ou não estejam escrevendo da forma como ele gostaria uma, que escrevesse ou que estejam se uma posicionando de alguma espécie forma de. contra ele, né? E um amigo meu me chamou a atenção quando ele fez a aquisição, Aham. que ele é o dono do maior império de comunicação do planeta, porque todas as mídias, veículos, jornais, revistas, rádios, TVs, dependem hoje das redes sociais, particularmente do Twitter, para disseminar seu conteúdo, né? Então, todos os jornalistas têm conta no Twitter. E Uhum. muitas vezes você não acompanha aquele jornalista pelo New York Times, você acompanha aquele Ah, jornalista pelo Twitter. Aliás, as pessoas não leem mais notícias diretamente no site, notícias, nos veículos de comunicação, como na época em que eu comecei a trabalhar com jornalismo, você tinha meio Brahma Antártica, né? Era Folha ou Estado, no Rio era o Globo, o ah. JB. Então, ou se assinava um daqueles jornais, os dois, e era fonte de informação. Você começou esse bate-papo comentando que no passado as pessoas tinham que ir até de carrinho, com carrinho para poder comprar o jornal, né? Porque o jornal era É, extenso e tal. E é, agora você está falando que o jornal passou a ser uma linha ali, né? Com os poucos caracteres do Twitter que leva, né? A fonte da informação. É uma exatamente. transformação. Alguma dica assim básica para quem quer passar a publicar coisas no LinkedIn? Ah, eu quero ser uma pessoa que tenha autoridade no LinkedIn. Alguma dica, alguma recorrência, fale sobre assuntos X, se conecte a pessoas linkadas ao teu nicho, alguma dica assim que seja legal para as pessoas já irem começando a exercitar? Tá. Bom, tem algumas dicas, né? Aham. A primeira delas é da onde a gente parte, que é fazer um diagnóstico de persona. Não saia apostando sem um planejamento, sem pensar exatamente o processo do branding, né, da publicidade que a gente falou. Então, quem é a audiência que você quer atingir, qual é o público com quem você quer falar, o que você quer transparecer com a tua marca pessoal, que tipo de reputação, de autoridade, em que áreas construir essa reputação e essa autoridade. Portanto, quais são as suas hashtags, né? Quando você for escrever post, eu digo o seguinte, né? Se você fosse dar uma palestra, se você fosse dar uma aula numa universidade, se você fosse escrever um livro, sobre que assuntos você gostaria de escrever, que você se sentiria à vontade, que se conectam com a tua história e que você realmente tem conhecimento sobre aquilo. E pense, né? Esse tipo de conhecimento que eu tenho, ele pode interessar ao público? Que público, né? E aí eu digo sempre o seguinte, né? O micro-influenciador ou business influencer
é exatamente esse executivo que está construindo a sua marca pessoal para influenciar através das redes sociais. Ele não está ali para atrair patrocínio para a marca dele, para o YouTube dele, para monetizar o canal dele. A monetização do canal dele se faz através da rede de relacionamento dos negócios que ele gera, né? Então, não é importante, não é tão importante o número de seguidores que você tem ou o número de engajamento, a métrica de engajamento no teu post, né? O importante é se aquele conteúdo está cumprindo a função de ajudar você a construir a tua marca, fortalecer tua rede de negócios e gerar leads, gerar negócios, gerar oportunidades para você. E uma última dica que eu dou é entender que o trabalho não termina, a construção da tua marca pessoal não termina no momento em que você publica o teu post, né? É fundamental que você acompanhe o desdobramento, o engajamento, quem são as pessoas que estão interagindo com você, que estão reagindo ao teu post, que estão comentando o teu post. Veja se essas pessoas são pessoas que fazem sentido para a tua rede de relacionamento, se conecte com elas e a partir do momento que você construir uma conexão, você se apresenta todas as credenciais, pede uma oportunidade de um café virtual, ou agora, graças a Deus, voltou um café presencial, né? Porque é a partir do momento em que o post é publicado é que começa a brincadeira. Eu quero saber a sua opinião, Luiz. Você acha que todo mundo pode ter uma boa marca pessoal? Eu acho que todo mundo tem uma boa história para contar. Todo mundo pode e deve construir uma marca pessoal sólida, que tenha autoridade, que tenha reputação, que inspire. Eu entrevistei outro dia o Gustavo Caetano, que tem uma newsletter também no LinkedIn, a People to Be, Pessoas de Negócio, que é hoje um grande palestrante, autor de livros, mentor, investidor, né? Eu trabalhei com ele na Sambatec. E quando eu perguntei para ele sobre marca pessoal, ele falou: Luiz, pessoas fazem negócios com pessoas. Muito legal. Luiz, muito obrigado pela sua participação, pela sua generosidade aqui de nos ajudar com a sua experiência, com as suas histórias. Você que está aí, não se esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo e capricha lá na sua persona digital.